Diz assim a palavra de Deus: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Curve a sua cabeça nesse momento e feche os seus olhos. Vamos clamar para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sublime e glorioso Deus, Pai de imensurável poder, honras, glórias e majestade, queremos clamar ao Teu doce Espírito, Pai, para que venha falar aos nossos corações através da ministração da Tua palavra, assim como nos falaste através dos louvores, de tudo que foi feito até aqui. Quero apenas dizer que eu não venha crescer, mas sim diminuir, e o Senhor venha ser engrandecido, Pai, no meio da mensagem, durante Pai, as ministrações. Assim eu te peço e te agradeço em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O título da mensagem dessa noite é O Preço de um Resgate. Você talvez já tenha acompanhado através dos jornais, das revistas, TV, noticiários locais, alguns tipos de sequestro que acaba suprimindo a liberdade das vítimas, das pessoas que são sequestradas. E comumente ouvimos também, recentemente, um episódio trágico que aconteceu numa região, os morros que aqui tem no nosso estado, onde pessoas sofreram muito com os ataques, e ali pessoas foram sequestradas, foram feitas reféns. Ali houve problemas seríssimos, mas eu fiquei notando que muitas vezes as pessoas ficavam tão preocupadas e tão apreensivas, e ali naquele momento as pessoas se perguntavam: o que será da minha vida? Mas uma das coisas que me chama muita atenção é quando as pessoas se empenham para que o resgate seja pago e a vida daquela pessoa que está sendo privada da sua liberdade seja preservada. Certa feita eu lembrei de um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan, e via que muitas pessoas ali naquele contexto, daquele filme, se esforçavam para que aquela pessoa pudesse ser alcançada e simplesmente resgatada para ficar de fato do convívio daqueles que assim o queriam. E foi algo interessante porque a trama se desenvolveu até encontrá-lo e até de forma maravilhosa tentar resgatá-lo. Mas aonde eu quero chegar nessa noite? Certamente no decorrer dos anos, não damos conta de quanto vale uma vida. Muitas vezes nós somos tão espirituais, mas ao mesmo tempo nós não damos tanto contas assim. Comumente, muitas vezes passamos por pessoas caídas pelas ruas, talvez precisando de um abraço, de um prato, de um cobertor, e talvez nós não se damos conta tanto quanto vale aquela vida. Estamos sempre apressados, com os passos largos, sempre com compromissos a serem cumpridos, e muitas vezes nos esquecemos de lembrar de que a vida humana vale muito. Mas, nesse episódio da crucificação, vemos como uma vida é preciosa, porque houve um resgate.
Houve um resgate para a minha vida, houve um resgate para a sua vida. Houve alguém que se importou conosco, independente das nossas condições sociais, independente do nosso nível eclesiástico, independente da nossa condição financeira, independente do nosso grau de instrução. Houve alguém que intencionou amar-nos de tal ponto de entregar alguém para pagar o nosso resgate. Um pagamento claro e efetivo que hoje pode nos dar a liberdade de assentarmos diante da mesa do Senhor. E muitas vezes isso pode ser passado desapercebido, mas é necessário que seja relembrado. Houve um resgate que foi pago pela vida. E de que vida nós estamos falando? Voltamos a enxergar algo que é muito interessante nesse episódio, e notamos que muitas coisas passaram naquela situação onde ela se remonta ou se equipara aos dias de hoje. Talvez você não esteja entendendo muito onde eu quero chegar, mas quando eu começar a separar alguns pontos cruciais dessa mensagem, você vai entender que ela se aplica exatamente aos dias de hoje. E aqui eu quero destacar pontos importantes. Esse resgate foi pago na cruz, e aí entra o valor que você tem. Muitas vezes as pessoas, a sociedade, o modo geral, quer medir o ser humano pela condição que ele tem, ou dá um certo valor àquela pessoa se ela apresenta uma condição financeira ou um grau de instrução elevado. Mas para Deus não é assim que funciona. Nunca será assim, porque quando Deus ele colocou o seu resgate, naquela cruz, quando Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O resgate da minha alma, o resgate da sua alma, é para que você não vá para o inferno. E muitas vezes falar sobre o inferno é algo incômodo. As pessoas mexem no banco e ficam pensando de que ele está falando. Se não for desta forma, Deus não precisava amar-nos tanto assim. Se não fosse dessa forma, Deus não precisava simplesmente entregar o seu único filho na cruz do Calvário para morrer em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Então Deus tem um propósito único em pagar esse resgate, o resgate pela minha, pela sua, pelas nossas almas, até pela sua alma que está assistindo em casa. Talvez você seja uma pessoa que ouviu falar dessa programação e talvez você tenha pensado consigo mesmo, é mais uma programação, mas hoje você está diante daquele que pagou o resgate pela sua vida. Jesus Cristo morreu no seu lugar, morreu para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Deparando com essa passagem, voltamos a notar que Deus, na sua infinita sabedoria, pagou um preço inimaginável. Quando Jesus foi crucificado, Ele, o Filho unigênito de Deus, foi dado como um sacrifício para morrer em nosso lugar. E é nesse cenário que tudo aconteceu. No versículo 36 fala: e assentados ali o guardavam. A vítima estava guardada por aqueles que achavam que poderia guardar aquele que veio salvar. Pessoas muitas vezes estavam a olhar. Todavia temos visto esse evento e notamos que o Filho de Deus estava ali guardado por homens pecadores. Mas o Filho de Deus, santo, sem pecado, divino, oferecido na cruz por amor, Ele simplesmente entrega-se a si mesmo pela humanidade. Humilhou-se, sendo santo, desceu de sua glória e foi para a cruz. O resgate foi sua própria vida, o resgate foi sua própria entrega, e as pessoas muitas vezes não conseguem imaginar o preço desse resgate. Mesmo por amor, Deus entrega o seu Filho como resgate pela humanidade. E notamos alguns pontos importantes que eu quero destacar nessa passagem. O versículo de 39 fala: os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo. Veja, as pessoas passavam pelo Senhor Jesus Cristo, maneando a cabeça e dizendo.
Isso significa que há muitas pessoas que passam por Jesus, passam pela igreja, passam pelas nossas vidas, passam e vão passando e vão andando e olham para nossas vidas e olham para Jesus e não conseguem reconhecer no ensanguentado, no sacrificado, no resgate, o Salvador. Muitas pessoas vão passando. Você talvez que esteja em casa já passou pela igreja, já passou por Jesus, já passou pelas pessoas que muitas vezes falaram do amor de Deus, mas simplesmente maneavam a cabeça, zombavam, não acreditavam. Muitas pessoas aqui talvez estão sentadas nesse banco, né? Elas talvez um dia passaram pela igreja e olharam e disseram, um bando de loucos. Talvez passaram pela igreja e disseram, que Jesus, que nada. Mas um belo dia foram tocados pelo Espírito Santo. E eu espero que você que está aqui nessa noite, você que me assiste, você seja tocado pelo Espírito Santo para reconhecer que Jesus está aqui e não passe direto por Ele nessa noite, porque o amanhã pertence a Deus. Muitas pessoas hoje estão chorando os seus falecidos por conta dessa pandemia. Muitos sabem que os seus falecidos não tiveram encontro com Jesus, passaram apenas por Jesus, passaram apenas pela igreja, passaram andando e blasfemando e andando e vivendo as suas vidas, não conseguiram ver no ensanguentado, no sacrifício, no resgate de Jesus, o resgate da sua alma. Muitos como estes vão passando, blasfemando, pecando, indiferentes, passando muitas vezes de igrejas por igrejas, de reuniões por reuniões, de consagrações por consagrações, de um lado para o outro, mas não consegue entender que Jesus está aqui. Jesus está presente, esperando que você pare na frente dele e o reconheça como seu Salvador, como aquele que pagou o seu resgate, aquele que vai tirar a sua vida da escravidão, do cenário de morte. Pessoas comuns, homens, mulheres, jovens, adolescentes, como muitos que vão passando, blasfemando, estão simplesmente passando pela vida de Jesus. No versículo 41, ele cita um outro grupo de pessoas que também vão passando pela igreja, vão passando por Jesus, e isso é perigoso, porque muitas vezes as pessoas, sem perceberem, vão passando por Jesus. No versículo 41 fala, de igual modo os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei Israel, desça da cruz, e creremos nele. Só que descer da cruz significava não obedecer à vontade de Deus. Descer da cruz significava não cumprir os planos de Deus. Descer da cruz significava fazer a vontade da carne. Quando Jesus estava orando e falava, Pai, se possível de mim, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua vontade. A carne tremia, a carne suava as gotas de sangue, a carne estava trêmula, a carne estava sabendo que ia passar por uma das provas mais difíceis e ia confrontar a vontade de Deus. Mas Jesus sabia que deveria cumprir a vontade do Pai até o fim. Mas como esse grupo, assim como o primeiro, muitas pessoas querem uma outra maneira de servir a Deus, querem uma outra maneira de aceitar Jesus, querem que Jesus não seja esse Jesus que pagou o preço, porque afinal de contas se acham inteligentes demais, se acham santos demais, perfeitos demais, experientes demais para entender que Jesus fez o melhor sacrifício pelas suas vidas. Cuidado, não se considere bom demais. Muitas pessoas por aí têm se considerado boas demais. Eu sei, eu sou. Muitas pessoas tentam deturpar, querem criar uma maneira diferente de servir a Jesus. Querem criar um novo modelo da igreja que os apóstolos fundaram com o preço do seu sangue. Muitas pessoas querem uma outra maneira porque não confiam. E sabe de uma coisa? Era muito difícil naquela sociedade entenderem qual era de fato, de verdade, o verdadeiro preço a ser pago. Por quê?
Era difícil colocar na cabeça de um sacerdote que ele deveria se curvar ao Senhor Jesus Cristo. Mas por quê, pastor? Porque, olhando pela ótica humana daquela época, Jesus não era sacerdote segundo a ordem humana. Então eles acreditavam que tudo se deveria voltar para o sacerdote. E até hoje, em algumas religiões é assim. A pessoa acha que o sacerdote tem o poder de administrar todas as coisas, e não é bem assim, porque quando Jesus veio, ele realmente trouxe um norte para a nossa compreensão nesse serviço. Mas muitas vezes as pessoas acham que deve ser dessa forma. Jesus, quando ele foi convidado para estar lendo no templo, na sinagoga, a Bíblia fala que ele foi chamado para ler a parte do profeta Isaías. Porque só quem podia ler a parte dos profetas eram os homens de respeito, os homens que eram maiores, homens que tinham uma família. Mas as partes centrais, que era a Torá, a parte centrais, que era da lei mosaica, só quem podia ler era o sacerdote. Então, Jesus foi dado a oportunidade de ou ler no início da apresentação ou no final. Então, quando o sacerdote chamou Jesus, ele começou a falar, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu para dar boas normas de salvação, para pôr liberdade ao algemado, para curar a vista dos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Gerou um escândalo na vida deles, porque eles não conseguiam entender qual o verdadeiro papel. Tinham que revisitar as Escrituras, passaram pela Bíblia, olharam e não compreenderam. Muitos por aí têm passado, mas não passe pela cruz. Pare e entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Se creres, verás a glória de Deus. Mas assim continua, eles vão olhando para aquele sacrifício maravilhoso que Deus opera por amor e não conseguem entender a vontade de Deus. A Bíblia fala que no versículo 44 diz: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os dois ladrões lhe dirigiam também os mesmos impropérios, sendo com ele crucificados, mas os braços abertos, recebendo as incompreensões e as humilhações, as afrontas, o justo morrendo no lugar dos injustos, ao ponto de sofrer em nosso lugar, morrer em nosso lugar, pagando resgate por nossas débeis vidas. Mas ainda assim, depois de tudo isso, alguém naquele momento, um dos ladrões se deram conta de que estava realmente sendo crucificado do lado daquele realmente que era chamado para ser o libertador, o salvador. A Bíblia fala no Evangelho de Lucas, abra lá sua Bíblia no Evangelho de Lucas, versículo de número 23, Lucas 23, versículo 39, onde nós vamos ler Lucas 23, versículo 39, falando sobre os dois ladrões, ou os dois malfeitores, como vem escrito em algumas Bíblias. Ele começa a dizer que naquele momento, no maior dos auges da crucificação, a Bíblia fala, Lucas 23, versículo 39, os irmãos acharam? Amém? Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Simples, parece, mas há palavras aqui que ele citou que faz total diferença. Para que nós possamos reconhecer quem Jesus é,
precisamos fazer o caminho que esse homem fez. Olhar para ele, parar e entender quem Jesus é. Mas esse homem começou a falar sobre o que ele fez diante daqueles que ninguém conhecia como rei. Ele entendeu que aquele ensanguentado, desfigurado, seminu, naquela cruz, era o seu rei. Sabe, muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar Jesus como um rei. Não tem pinta de rei, não tem jeito de rei, não tem nada de rei. Mas, para se perceber, tem que olhar com os olhos da fé. Tem que olhar com os olhos espirituais. Tem que permitir o Espírito do Senhor desvendar os seus olhos para você contemplar as maravilhas da lei de Deus. Você tem que entender que o Espírito do Senhor quer realmente operar, quando Jesus fala que o Espírito do Senhor está sobre mim para dar vista aos cegos. Não é só cego fisicamente, não. É cego muitas vezes espiritualmente. E aqui nessa passagem que nós vemos, a passagem central que nós lemos no Evangelho de Mateus, há muitos que estavam cegos, mesmo crendo que eram crentões. Havia muitos que estavam cegos, achando que enxergavam. Muitos achavam que estavam vivendo uma vida para Deus, mas não estavam. Uns diziam: eu sou o sacerdote da casa, do santuário de Deus, mas estavam longe da verdade, porque não conseguiam enxergar com os olhos, estavam cegos espiritualmente, não conseguiam olhar para a palavra de Deus e enxergar que aquele era o plano de Deus, a plenitude dos tempos de Deus. Quando Jesus era menino, a Bíblia fala que seus pais foram levar, os seus pais, José foram levar no santuário, e um homem que estava na porta falou: deixa eu pegar o menino, e profetizou e disse: agora sim eu posso morrer, porque eu vi o Salvador, o Rei. Como ele pôde ver um homem simples e aqueles sacerdotes não? É necessário nós entendermos que precisamos enxergar com os olhos de Deus e pedir a Deus para que Deus possa realmente nos curar e enxergar a sua vontade a todo instante. Se não for assim, ficaremos simplesmente passando. Se você está em casa, está me ouvindo, não fique passando por Jesus, não fique balançando a cabeça, não fique indignado. Espera e pare e peça ao Senhor para que você possa enxergá-lo de fato como Ele é. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há outro Deus comparado como Ele. Ele é o único poderoso, capaz de operar um milagre para resgatar a sua alma, te libertar do vício, te trazer uma novidade de vida, resgatar a sua alma do mar da perdição. Precisamos entender isso. E quando você entender isso, você vai começar a viver uma vida nova, simplesmente porque haverá em você um novo nascimento. Haverá em você uma transformação, haverá em você uma mudança que será perceptível. Assim como esse ladrão da cruz, que antes também não acreditava, antes também blasfemava, mas em certo momento ele conseguiu perceber quem era Jesus. Ele conseguiu enxergar aquilo que ninguém enxergou. Ele começa: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Parece simples, mas ele foi o único entre todos que ali estavam que reconheceu exatamente quem era Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele falou: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Poxa, Jesus estava ali ensanguentado, com o lado rasgado, cheio de chibatadas, com o corpo completamente desfigurado, como cita a passagem do profeta Isaías, né? Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Muitas vezes nós olhamos e dele fizemos pouco caso. Se cumpriu, porque muitas vezes olhamos para o que é humano e esquecemos de olhar para o que é divino. É por isso que eu quero concluir essa mensagem dizendo:
que você não pode passar dessa vida sem olhar para Jesus. Manter os seus olhos em Jesus, fixo nele. Não se prenda às coisas desse mundo. Não se prenda ao sistema desse mundo. Não se prenda às autoridades desse mundo. Olhe para Jesus. Olhos fitos dele. Só ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só ele tem um controle. Só ele pode operar o milagre que você espera. Só ele pode resgatar a sua alma. É por isso que você não pode passar sem olhar com os olhos da fé. E temos que entender que o sacrifício que está diante de nós nessa noite foi o sacrifício perfeito, capaz de nos levar de volta à presença de Deus, à comunhão dos santos, à assembleia dos justos. E se você está aqui e já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, sinta-se como filho, sinta-se como súdito desse reino. E aí nessa hora que você vai se sentir súdito desse reino, porque você vai participar de um dos maiores banquetes na presença do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Você vai entender que você faz parte desse reino, você vai entender que você é súdito desse reino, você vai entender que você faz parte, porque a Bíblia fala que Deus nos chama para ser príncipe e sacerdócio real, nação santa e povo de exclusividade de Deus. Você não pode ficar indiferente, não é apenas mais uma mesa, mas é uma mesa na presença do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, reconhecendo que Ele pagou o preço, e esse preço foi para o resgate de nossas vidas. Por isso que nós devemos voltar a cada dia a examinarmos e olharmos para dentro de nós e permanecer com os nossos olhos fitos somente nele, olhando e reconhecendo esse sacrifício como um sacrifício de amor, o sacrifício do amor de Deus para conosco. Deus tem um poder de me resgatar, de resgatar você que está em casa, nos assistindo, do cativeiro espiritual. O cativeiro espiritual que você se encontra, seja qual for, Deus tem o poder de te libertar completamente. Ele paga esse resgate e te livra, te tira do poder do império das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. Se você crer, você vai entregar a sua vida agora para o Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Você que está me assistindo pelo esse canal, você também que está em casa, você pode entregar a sua vida a Jesus. Depois você confirma conosco, venha estar na igreja, venha falar com o pastor, venha falar conosco. Olha, eu estava ouvindo aquela mensagem e entreguei a minha vida. Eu reconheço que Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Eu reconheço que Ele pagou um preço altíssimo pela minha vida. Eu me comparo àquele ladrão da cruz que simplesmente tem uma vida completamente cheia de erros, cheia de mazelas, mas se ele pôde ser perdoado, se ele pôde entrar no reino, eu também posso entrar. Oremos. Soberano Deus e glorioso Pai, nós queremos, Pai, nessa noite, Pai, pedir para que nós não venhamos passar por Jesus, como muitos que se consideram, Pai, bons, experientes e religiosos, achando que são bons o suficiente para simplesmente até dizer o que Deus tem que fazer. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para reconhecer, Pai, como assim reconhecemos o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz para nos salvar. Por isso, Pai, eu quero pedir que o Senhor confirme naquele que está nos ouvindo, Pai, que o Senhor, Pai, o chamou para ser filho e filha de Deus, que o Senhor é capaz de livrá-los do cativeiro que se encontram, não importa o que eles estejam vivendo, Senhor, não importa o que eles estejam atravessando, não importa, Pai, o mar, o turbilhão de tempestade que tem atravessando, Pai, que tem atravessado. Eu sei que o Senhor é capaz de simplesmente dar vista aos cegos e apregoar as boas novas de salvação, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu te peço, Senhor, opera, Pai, salvação. Opera salvação naqueles que, Pai, muitas vezes estão nos ouvindo, Senhor, estão nos assistindo e precisam, Pai, ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo.
que possamos, Pai, receber as mensagens, Pai, que eles possam mandar a mensagem, Pai, através do WhatsApp, através, Pai, do YouTube, através do Facebook, Pai, através dos canais de comunicação que nós temos disponibilizados, que o Senhor possa operar um milagre na vida deles, trazendo eles de volta, Pai, para a vida que o Senhor quer lhes dar, Pai. Eu te peço muito obrigado nessa noite, e te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor, ao Rei dos Reis. Aleluia.